O livramento final de Israel. Os eventos registrados no capítulo anterior e os acontecimentos previstos nos 3 primeiros versículos deste capítulo final estão intimamente associados. Esta associação é sugerida pelo estilo das palavras de abertura deste capítulo, que é um grande final para todo este maravilhoso livro. A primeira frase é a chave para a compreensão correta do restante da profecia. Observe a expressão "e naquele tempo". Que tempo é esse? Só pode haver uma resposta. É o tempo já considerado no final do capítulo 11, quando o anticristo estará dominando Jerusalém e os últimos grandes inimigos de Israel, os assírios, irão invadir e encher a terra de Emanuel com tristeza. O capítulo 12 possui 2 divisões. Seção 1, versículos 1 a 3. Primeiramente, vemos a representação angelical no versículo 1. Segundo, o rejuvenescimento nacional, versículo 2. Terceiro, a recompensa dos fiéis, no versículo 3. E a seção 2, que vai dos versículos 4 a 13, primeiramente nós vemos o avanço do conhecimento no versículo 4. Segundo, nós vemos a adição de dias nos versículos 5 a 12. E em terceiro, a antecipação da glória no versículo 13. Vamos examinar agora a seção 1, nos versículos 1 a 3. Primeiramente, a representação angelical. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. Há 3 coisas muito importantes nesse notável versículo, e cada uma está associada com a menção de um certo tempo. Primeiro, o ato do arcanjo naquele tempo. Segundo, o tempo da tribulação, haverá um tempo de angústia. E terceiro, a libertação dos eleitos naquele tempo. Acreditamos que o ato do arcanjo acontecerá no início dos últimos 3 anos e meio. O tempo da grande tribulação será durante os 1260 dias e o tempo da libertação do remanescente eleito no final dos 42 meses. Parece claro que Miguel, o arcanjo, é especialmente conectado com o povo judeu para seu bem-estar e para sua preservação. Quando o tempo registrado nesse versículo chegar, ele vai agir de uma maneira especial e vai se levantar pela nação. O ato se conecta com a revelação dada a João séculos mais tarde. Essa conexão mostra aos santos o valor da leitura das profecias de Daniel, Zacarias e João em conjunto. A Bíblia é o seu próprio intérprete, e só comparando passagem com passagem a verdade pode ser verificada. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, mostram-nos mais das atividades de Miguel. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A queda desse inimigo dos santos causará uma explosão de louvor no céu, e o tema de sua canção revela o caráter dos ataques de Satanás sobre o povo de Deus. Ele é o acusador dos irmãos diante de Deus dia e noite. É evidente que essa passagem em Apocalipse harmoniza com a cláusula primeira deste capítulo 12. Miguel vai se levantar pelo povo terrestre de Israel contra o poder do diabo. Esta interpretação é reforçada pelo resultado previsto
da derrubada do poder satânico no ar, deve haver um tempo de angústia sem precedentes, precisamente no período da grande tribulação. E, quando o dragão viu que fora lançada na terra, perseguiu a mulher, isto é, Israel, que dera à luz o varão, isto é, Cristo. Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Quão maravilhoso é a perfeição e a harmonia das Escrituras! Este desvelar do futuro revela exatamente os mesmos eventos que as palavras do anjo a Daniel, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que houve nação até aquele mesmo tempo. Esses tempos de grande dificuldade não têm nada a ver com os santos desta época. É errado afirmar que a Igreja, ou qualquer parte dela, permanecerá na terra para passar por esse momento terrível da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. A Igreja gloriosa, sem mácula, estará segura dentro do véu com o Senhor, que a amou e se entregou a si mesmo por sua redenção. Quando a 70ª semana começa, a verdadeira Igreja terá ido ao encontro do Senhor nos ares. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Jeremias fala claramente do mesmo período de tristeza, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Jeremias capítulo 30, versículo 7. É mais uma evidência das linhas paralelas da verdade divina perceber que essas escrituras nos mostram o que ocorre após a grande tribulação. Após a tribulação haverá a libertação e a salvação de seus eleitos, no qual o próprio Senhor intervém. O próprio Senhor Jesus confirmou o ministério de Daniel e Jeremias, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. O Senhor também revela em Mateus capítulo 24, versículo 15, que o tempo da tribulação terá início com a criação da abominação, da desolação, que foi falada pelo profeta Daniel. Duas coisas impressionam o leitor com relação às suas próprias palavras nesta referência à grande tribulação. Primeiro, o tempo de tribulação terá início no meio da semana ou no início dos últimos 3 anos e meio, pois é nessa época que a abominação vai se colocar de pé no lugar santo. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Em segundo lugar, o Senhor nos dá a mais alta autoridade para a autenticidade deste livro de Daniel e deste Daniel, o escritor. Ele nos garante que Daniel foi o escritor da profecia e que ele era um profeta. O crítico pode contestar, mas para o crente o testemunho de Cristo é suficiente. As palavras de Cristo e as palavras de Daniel permanecem ou caem juntas. Graças a Deus, no lugar onde ele cita as palavras do profeta Daniel, ele afirma que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. A declaração tem uma vasta aplicação a todas as suas palavras, mas particularmente para a expressão do discurso das oliveiras contida em Mateus, capítulo 24 e 25. No final dos tempos da tribulação, um poderoso livramento será derramado sobre o restante de Israel, salvos pela intervenção pessoal do próprio Senhor, que aparecerá para a sua salvação. O Espírito Santo anuncia que nem toda a nação será salva, mas
Só o remanescente, aqueles cujos nomes devem ser achados escritos no livro da vida. É bom entender que a maior parte da nação será julgada como apóstata. O erro ensinado por alguns que todo Israel será finalmente salvo não tem fundamento na palavra de Deus. A declaração do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, 26, que todo Israel será salvo, se refere apenas àqueles que foram escolhidos por Deus, chamados por sua graça e redimidos pelo seu sangue. O profeta Zacarias profetizou sobre esses remanescentes também, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela, e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículos 8 a 9. O rejuvenescimento nacional. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Vimos um precursor da ressurreição nacional de Israel nas multidões que voltaram à antiga terra nos últimos tempos e no fato maravilhoso do reconhecimento do Estado de Israel como nação. Isso Deus nos deu um vislumbre do rejuvenescimento final de toda a nação. Ressurreição física não é ensinada nesse versículo solene, mas é simplesmente usada como uma figura do renascimento e rejuvenescimento da nação de Israel. Aqueles que ensinam que a ressurreição física é ensinada nesse versículo são incapazes de responder às duas grandes questões que surgem a partir de tal posição. A primeira pergunta é: quem são os muitos? O termo muitos deles se refere aos filhos do povo de Daniel. Todos eles são, portanto, judeus que vão participar desse despertar. Este é um dos elementos que apontam para uma ressurreição nacional em vez de uma física, pois nenhum escrito em toda a Bíblia fala de uma ressurreição judaica exclusiva, física. A verdade contida nesse versículo é apenas para o povo judeu e não há nenhuma referência a qualquer outro povo. Mesmo uma aplicação do versículo para ensinar de outra forma é incompatível com a explicação contextual. Em segundo lugar, se essa passagem ensina a ressurreição física, então, como podem os salvos e os perdidos subirem juntos? Tal ressurreição seria um confronto definitivo com os ensinamentos do Novo Testamento, onde é claramente mostrado que uma ressurreição geral não faz parte do plano divino para os eventos futuros. Há uma primeira ressurreição em que todos os crentes irão compartilhar. A ressurreição final dos perdidos terá lugar pelo menos 1000 anos mais tarde, mas antes do julgamento do grande trono branco. Não há um único fragmento que evidencie que algum não salvo será levantado até aquele dia. Esse versículo transparece no final da grande tribulação e antes dos 1000 anos do reinado terreno do Senhor Jesus. Deve ser lembrado que, durante o tempo da angústia de Jacó, apenas um remanescente de Israel estará na terra. Como Jonas, a maior parte de Israel foi devorada entre as nações. O despertar mencionado neste versículo refere-se somente a eles, isto é, o que o grande profeta Ezequiel escreveu: E vos tirarei dentre os povos, e vos congregareis das terras nas quais andais espalhados, e separarei dentre vós os rebeldes
e os que prevaricaram contra mim. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel. Ezequiel, capítulo 20, versículos 34 a 42. O ensino é simples para aqueles que desejam a verdade. O versículo prediz que Deus irá despertar a nação de Israel de todo o universo, onde eles permaneceram dispersos. A visão dos ossos secos aponta claramente que isso acontecerá. Ezequiel capítulo 37. Nesse despertar, alguns dos que participam serão rebeldes e transgressores contra o Senhor Jesus. Eles serão lançados para fora, enquanto os outros hão de herdar o reino preparado para eles desde a fundação do mundo. O julgamento da nação de Israel, naquele tempo, será semelhante ao julgamento das nações gentis, vivas na sua vinda, em Mateus capítulo 24, versículos 41 e 46. É notável também que, em ambos os julgamentos, alguns entrarão na vida eterna, enquanto outros para o castigo eterno. A recompensa dos fiéis. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça fugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, versículo 3. Foi demonstrado que o anticristo irá premiar aqueles que o servirem no tempo do seu reinado, mas neste terceiro versículo, o glorioso Rei dos Reis recompensará os fiéis de Jeová, verdadeiras testemunhas que passaram pelo reinado de terror, mantendo a sua lealdade a Cristo. O tempo de sua recompensa terá chegado. Esse versículo não tem nada a ver com a igreja no tribunal de Cristo. Enquanto as recompensas mencionadas neste versículo têm sido aplicadas aos santos desta época, é evidente que tal aplicação não se justifica pelo contexto, nem pela sua natureza da recompensa. A recompensa dada às fiéis testemunhas judaicas e aos mestres neste dia será de natureza terrena. O Senhor vai dar-lhes um lugar especial de autoridade e ostentação em seu reino eterno. As honras da besta para os seus seguidores serão de curta duração, mas a graça de ser concedida para Mushilim, que é a palavra hebraica para os sábios, será eterna. É interessante ler os 12 salmos Masquil, Salmo 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 74, 78, 88, 89 e 142. A palavra significa instrução, e esses salmos transmitem a natureza da ministração a ser dada pelo Mashilim, sábio, para o remanescente de Israel durante a grande tribulação. Deus não vai esquecer o trabalho e o ministério dos fiéis, e eles irão partilhar das glórias da grandiosa terra de Emanuel, da cidade do grande rei e da beleza do Senhor. A recompensa dos santos da dispensação presente será muito melhor. Eles irão compartilhar a glória da cidade celestial, suspensa como um cabo poderoso de perfeição e maravilha sobre a terra, onde o pecado e a morte serão desconhecidos. O Cordeiro de Deus será o centro de toda a alegria, o tema de louvor eterno e o objeto de adoração. O céu e a terra se unirão na canção para dar honra e glória àquele que uma vez foi morto sobre a terra, mas agora reina sobre todo o universo, único e supremo. Que as nossas almas possam estar entusiasmadas pela perspectiva, confortadas pela meditação e fortalecidas para o testemunho. É o desejo do Pai
que em todas as épocas o caráter dos santos seja formada com as perspectivas adiante. Com esses pensamentos enchendo nossos corações, devemos passar o pouco tempo restante de serviço consagrado ao nosso ausente Senhor, que logo voltará. Seção 2, versículos 4 a 13. O avanço do conhecimento. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Daniel, capítulo 12, versículo 4. O anjo completou a sua revelação a Daniel a respeito das ações de Miguel em nome de seu povo, a grande tribulação e a libertação daqueles encontrados escritos no livro, o despertar nacional de Israel, o julgamento dos rebeldes e a recompensa dos mestres. Agora o anjo dá informações ao profeta acerca de seu livro. Este versículo inteiro se refere ao livro de Daniel. Se expositores houvessem reconhecido este fato, o ensino sobre a utilização da profecia teria sido melhor compreendida. Duas coisas são claramente afirmadas em relação ao estudo do livro, e dois momentos distintos são indicados. Primeiro, foi dito a Daniel para encerrar as palavras e selar o livro naquele momento particular. Isso só pode significar que as grandes verdades proféticas contidas no seu livro estão escondidas aos olhos de Israel. O endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos capítulo 11, versículo 25. Que contraste com a instrução dada a João sobre o seu livro profético? O anjo, alguns se perguntam se era o mesmo anjo que instruiu a Daniel, disse a João para não selar seu livro, pois o tempo estava próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. O livro de João foi dado para instrução dos santos desta época esclarecida, o período cristão. O livro de Daniel foi dado a instrução do povo judeu em um tempo em que ainda está por vir, portanto, ainda é para eles um livro selado. Esses dois livros preciosos estão abertos para os olhos ungidos daqueles que recebem o Espírito Santo, e eles estão presentes para nossa instrução e para nosso conforto. A ignorância destes livros nós temos uma marca de preguiça dos santos, pois as suas verdades só podem ser compreendidas pelo estudo constante e pela meditação. Segunda, Daniel foi informado que o livro era apenas para ser selado até o tempo do fim. Naqueles dias finais, muitos correrão para lá e para cá, e o conhecimento será aumentado. Essa correria para lá e para cá tem sido geralmente aceita como o excesso de viagens da Terra hoje e os números crescentes em movimentos pelos oceanos, por terra, por mar e ar, o que era inédito 100 anos atrás. Essa tem sido uma passagem favorita do pretenso profeta, ressaltar que agora estamos no tempo do fim. O aumento do conhecimento é igualmente aplicado às habilidades avançadas em educação e em ciência e em todos os campos dos recursos humanos. Que as viagens e meio de transporte estão crescendo e que a educação está avançando, ninguém pode duvidar. A pergunta são essas as coisas mencionadas neste versículo? A resposta é certamente que não. A nova tradução de John Nelson Darby, que é aceita por estudiosos como a melhor tradução deste versículo, faz o seguinte ser mais facilmente compreendido. Muitos devem diligentemente investigar e o conhecimento se multiplicará. O tempo do fim é o período especial de 7 anos, a 70ª semana mencionada no capítulo 9. Durante este tempo, muitos dos mestres judeus vão correr
para lá e para cá, em sua investigação deste livro de Daniel, o que lhes é vedado hoje. O resultado de sua busca será o conhecimento divino quanto aos eventos que o cercam e sua consumação. Por isso, no verso 9, lemos: E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículos 9 e 10. Estes sábios são os professores que descobriram a razão para a grande tribulação. Eles têm uma compreensão dos tempos em que vivem. Como eles vão receber tal conhecimento? Só pode ser pela investigação diligente da profecia escrita de Daniel e outros. Esses sábios dos últimos tempos serão como os homens de Issacar, que tinham a compreensão dos tempos para saber o que Israel devia fazer. 1 Crônicas 12 e 32. A adição de dias. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda, à beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso, eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E, desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel, capítulo 12, versículos 5 a 12. O rio Tigre é novamente o local deste evento de encerramento para Daniel. Ele ouviu a conversa dos anjos. 3 deles estavam presentes. Nós não concordamos que um deles era o próprio Senhor? Não podemos imaginar que o Senhor está levantando a mão, jurando por Ele mesmo? O mensageiro angelical novamente dá a Daniel informações quanto à duração dos tempos de tribulação. Estas palavras são difíceis de entender e só vão ser totalmente apreciadas e compreendidas quando elas realmente acontecerem. A grande tribulação se estenderá por 1260 dias. Mas aqui estão 2 outros tempos mencionados, um período de 1290 dias e o outro 1335 dias. Que estes são dias literais, não pode haver dúvida. É magnífico que, quando as tristezas do seu povo são o assunto, Deus calcula o tempo da grande tribulação em dias. Eles não vão suportar a provação um dia além do que é dito. A tribulação durará 1260 dias. O próprio Senhor cita esse versículo em seu discurso em Mateus capítulo 24, versículo 15. Qual é o mês extra na primeira adição e os 45 dias adicionais no segundo cálculo?
Desses dias não se pode falar dogmaticamente, mas parece estar de acordo com os eventos a acontecer, que depois que o Senhor retornar para libertar Israel no final dos 1260 dias, mais tempo será necessário para julgar as nações e os rebeldes em Israel. O último dia, 1335, verá o reino glorioso estabelecido e o Salvador, uma vez rejeitado, sentado no trono de Davi. Exatamente 1335 dias depois que a imagem da besta foi criada, o Senhor Jesus reinará em triunfo sobre toda a terra. A antecipação da glória. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel, capítulo 12, versículo 13. Nesta nota final da glória vindoura, temos agora as últimas palavras ditas a Daniel. Daniel deixou os seus trabalhos e está atualmente com Cristo, o que é muito melhor. Ele é encontrado esperando no céu pelo evento pelo qual esperamos na terra, quando o próprio Senhor descerá do céu para arrebatar todos os seus santos, comprados com seu sangue. Este Daniel vai se pôr de pé em seu lugar nomeado e partilhar da glória que será revelada. Ele vai saber a verdade de outro santo pré-cristão que disse: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esta minha glória está cumprida. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29. Essas palavras foram ditas por João Batista. E assim deixamos Daniel, este servo fiel e amado profeta, sobre cujo testemunho não houve nenhum defeito, para seguir o nosso caminho por um mundo que amadurece rapidamente para o julgamento, reforçados por uma compreensão em alguma medida de seu livro. É o desejo e a oração do autor que todos nós possamos caminhar em comunhão com Deus, com dedicação de coração ao nosso glorioso Redentor e com um amor maior pelas Sagradas Escrituras, com o resultado da leitura deste Daniel. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 21.